Shalom, eu estou aqui para ministrar a você a importância de ter um mentor e as 4 leis que fundamentam uma mentoria, uma vida mentoriada, uma vida acompanhada, ou por que não dizer os termos bíblicos, uma vida com uma paternidade, um mentor, alguém que acompanha você. Queridos, como esse tema é relevante para esse tempo. Nós estamos vivendo numa geração que a um clique se tem rapidamente tudo o que quer. A internet oferece para nós tudo o que pensarmos. Mas eu entendo uma coisa: não se tem um mentor a um clique rápido na web. Não se pode. Afinal de contas, experiência, conhecimento, maturidade, testemunho, que são os 4 pilares básicos de alguém que está capacitado para ser um mentor, para ser uma cobertura espiritual ou uma paternidade espiritual na sua vida, não pode deixar de ter esses 4 pilares: conhecimento, experiência, maturidade e testemunho. Sem esses pilares, alguém não tem capacidade nenhuma de oferecer uma mentoria, uma cobertura espiritual, um aconselhamento. Na verdade, é mais do que aconselhamento, um mentor, uma paternidade espiritual, é um condutor. O que é que ele faz? É alguém que transfere a sua experiência, que reproduz o seu legado construído por uma vida de maturidade, por uma vida experimentada e aprovada. Isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito importante. Queridos, eu fico incomodada demais com essa geração que não respeita os mais velhos, que não busca seguir as orientações dos mais maduros e dos mais velhos. Nós estamos correndo um risco gigantesco nessa geração, onde há um clique na internet, busca-se e alcança-se qualquer coisa. E eu volto a dizer que isso é perigoso. Claro que eu não estou dizendo de todo, né? Não estou afirmando que não tem nenhuma utilidade, né? As influências digitais que estão por aí. Claro, quando uma influência digital é específica, porque existe a especificação, não é? A competência de algumas pessoas. E aí sim, mas para ser alguém que te conduz, que te emancipa, que te dá transferência de conhecimento, de legado, que transfere sabedoria, experiência adquirida por uma história construída, treina os seus dons, ativa a sua capacidade, estimula a sua autonomia, isso sim, e encurta o seu caminho. Por que que o mentor encurta o caminho seu? Porque ele já vai passar para você experiências que ele já viveu, que deu errada ou que deu certo, e você já vai receber o pacote que te possibilita de andar errando menos. Eu gosto muito de algumas frases, de algumas reflexões populares, filosóficas, chinesas, e uma delas que dizem assim: a experiência cobra caro, mas explica tudo. Alguém experiente é alguém que explica tudo. Por quê? Porque essa pessoa experiente foi cobrada um alto preço para viver as experiências que ela viveu. Quando ela traz para a mentoria, quando ela traz para o ensino a experiência, ela traz uma experiência vivida, uma experiência aprovada, uma experiência provada. Você entende o que é você andar com essa sabedoria? Olha, o mundo ocidental, certo? Precisa se voltar para valores do mundo oriental. A cultura chinesa, nenhum da família, uma família grande, vive, ou pequena, vive sem ouvir os seus avós, bisavós, tataravós, o mais velho da família.
ele tem sempre a última palavra dos investimentos, inclusive dos mais novos, dos evoluídos, mas os jovens se submetem aos mais velhos. Que sabedoria para viver. Resgatando essa sabedoria, eu estou ministrando essa palavra tão necessária para o nosso crescimento e a nossa evolução. Então nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Olha o que Paulo diz nas Sagradas Escrituras sobre você ter um mentor, sobre viver sobre os olhos de uma paternidade espiritual, do conhecimento que você precisa. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz: porque ainda que tivesses milhares de preceptores, o que são os preceptores? Mestres, professores. Ainda que você tenha milhares de professores, e tá aí as influências digitais, com certeza, existem assuntos específicos que você pode aprender. Mas a Bíblia diz, ainda que você tenha várias influências digitais, né, traduzindo para o tempo de hoje, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Não teríeis muitos pais. Quando se fala de paternidade, de pai, se fala da transferência do legado, se fala da transferência da unção que alguém carrega, se fala do compartilhar das experiências adquiridas ao longo dos anos e constatada pelo testemunho de vida. Paulo estava valorizando a importância de uma mentoria e de uma paternidade sobre a vida de alguém. Como é importante. Paulo, inclusive, diz: ademoesto-vos, portanto, ele está ademoestando sobre esse assunto. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa eu vos mandei Timóteo. Aí ele fala de um filho, de alguém que ele tinha exercício de mentoria. Ele diz, por esta causa, ou seja, para ensinar vocês a se submeterem, a terem uma paternidade espiritual, a terem um mentor, eu mandei Timóteo. Obviamente que Paulo ia mandar o seu principal discípulo, alguém que realmente andava com ele e reproduzia os seus ensinos. Ele tinha confiança da pessoa de Timóteo, não é? E ele diz então que é meu filho, aí ele afirma que é meu filho, certo? Ele diz sobre Timóteo, é meu filho amado e fiel nas obras do Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. O qual vos lembrará, vos ensinar os caminhos, o que? Experiência. Por isso é tão importante, queridos, como por parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Alguns se ensoberbeceram, se orgulharam, e esse é um grande problema numa vida com um mentor, num caminho, numa jornada, não é com um mentor, com uma paternidade espiritual. Por quê? Porque se ensoberbece. Paulo diz aqui, alguns se ensoberbeceram, já acharam que já sabia tudo, né? E realmente a gente não sabe nada, a gente aprende. A maior sabedoria é quando eu entendo que o que eu sei não é o suficiente, eu preciso continuar aprendendo enquanto eu viver. Texto maravilhoso, eu recomendo você com o que Paulo diz. Mas, indo então para as 4 leis da mentoria, a primeira lei que eu preparei é a lei do reconhecimento. Queridos, o que é a lei do reconhecimento? É a lei onde eu reconheço que preciso ser ensinado. Aí eu trago o texto do grande, maravilhoso Mestre Jesus, o nosso amado Salvador e Mestre e Mentor maior, Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante, Jesus discursa sobre algo fantástico. Ele diz, sede mansos e humildes de coração, e aprendei de mim. O que é que Jesus está dizendo quando a gente estuda a palavra manso? A palavra manso no grego, ela é usada para significar um animal selvagem que foi domesticado e ensinado. Então a palavra manso que Jesus usa, ele está dizendo,
sejam ensináveis. A lei do reconhecimento é eu reconhecer que preciso ser ensinado. Eu reconhecer que preciso crescer com alguém maior, alguém que pode me ensinar, alguém que pode me instruir, alguém que pode me conduzir ao meu destino profético. Então, isso é fantástico. Seja ensinável. Então, Jesus diz, seja manso, seja ensinável. Decida aprender com alguém. Não ache que você sabe tudo sozinho. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, disse Cora Coralina. Eu gosto dessas frases, porque elas são bombásticas. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, todo mentor, ele aprende ensinando. E todo mentorando aprende para ensinar. É fantástico. A sabedoria, queridos, a Bíblia diz que consiste em querer aprender e aceitar o que jamais você soube até o dia de hoje. Então isso é maravilhoso, isso é fantástico. Nós não somos o que sabemos, mas o que estamos dispostos a aprender. É isso que nós somos. Nós não somos só o que sabemos, nós somos o que estamos dispostos a aprender daqui para frente para crescer muito mais. Não tem como estar próximo de Deus e estando distante de si mesmo, disse Agostinho. Temos que estar conhecedores de nós mesmos. Temos que conhecer a nós mesmos para poder conhecer melhor Deus. Tem como? Nós precisamos conhecer as nossas limitações, nossas deficiências. Precisamos fazer o tempo inteiro uma reformulação e uma restauração. Para isso, eu preciso me submeter à lei do reconhecimento. Eu reconheço que preciso de alguém que me ensine. Maravilha. A Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso, a Bíblia diz em Efésios 5:15, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, conhecendo todas as coisas. Você sabe o que é nécio? Nécio é alguém desprovido de conhecimento e discernimento. Esse é o nécio. Então a Bíblia já nos adverte, não sejam nécios, não vejam como vocês andam, busquem conhecimento. Primeira lei, do reconhecimento. Eu reconheço que preciso ser ensinado. Segunda lei, lei do retorno. O que é essa lei do retorno? Eu devolvo o que eu recebo para outras pessoas. Eu transfiro o conhecimento para outras pessoas. Eu também me torno um mentor. Eu também me torno alguém responsável para garantir que o legado que eu recebo do meu mentor, da minha paternidade espiritual, repasse para outros. Gente, o ser humano é o único ser vivo criado por Deus que para desenvolver precisa de outros seres humanos. Vocês sabiam? Todos os animais, quando eles nascem, eles se desenvolvem, eles se viram, eles crescem sozinhos. Eles se viram nos 30. Mas nós, seres humanos, é muito claro, a ciência já mostrou isso, que um bebê, quando ele nasce, ele precisa de uma pessoa para cuidar, uma mãe. A mama, o leite, o cuidado. Se não, se nascer e você jogar ali numa cama, morre. Tem que alguém cuidar. Ou seja, nós somos os únicos seres vivos desse planeta que para desenvolver precisa de outro ser vivo. A lei do retorno é isso. É eu entender que eu preciso retornar para as outras pessoas o conhecimento, a minha aprendizagem, a minha experiência, para ver o planeta, para ver o mundo se transformar. Filipenses 4:9 diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o que você aprende, o que você vê, o que você experimenta com os mentores, com as paternidades com a paternidade que você tem, isso transfira para outros, né? 2 Timóteo 2 diz assim: o que aprendeste de mim, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos, né?
para também ensinarem a outros. Gente, a lei do retorno é essa. É eu saber que eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou desenvolvendo, mas eu tenho que praticar a lei do retorno, retornar para outras pessoas o entendimento, o conhecimento. Segundo o pensador britânico Beda, ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. 1, não ensinar o que se sabe. 2, não praticar o que se ensina. E 3, não perguntar o que ainda é ignorado. Ensine o que você sabe, pratique o que você está aprendendo e esteja disposto a aprender o que ainda é ignorado. Abra-se. Então isso é fantástico, não é? Isso é maravilhoso, a lei do retorno. Terceira lei, a lei da recompensa. Gálatas 6:6 diz que nós precisamos retribuir aqueles a quem nos ensinam. Quando você abre a palavra em Gálatas 6:6, eu queria que você acompanhasse, porque esse texto vale a pena passar com uma leitura clara, uma leitura onde você aprende com mais clareza o que a Bíblia diz. Gálatas 6:6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Mas aquele que está sendo instruído, faça participante aquele que te instrui. Existe um princípio fantástico que eu aprendi muito com a vida, com as minhas experiências, com minha caminhada, aprendendo com o mentor e também com a própria palavra de Deus, que é o princípio do equilíbrio. O que é o princípio do equilíbrio? É o receber e dar. Esse é o princípio do equilíbrio. Quando a Bíblia diz que eu, sendo instruído por alguém, eu preciso recompensar esse alguém que me instrui. Quando a Bíblia cita inúmeros versículos, não é esse só, mas inúmeros, né? Dai e dá-se-vos-á, é dando que se recebe. O que a Bíblia diz, ela fala do princípio do equilíbrio. Muitos de nós ouvimos sobre o princípio da semeadura, do dar e receber, mas esse princípio de receber e dar, que na verdade é receber e dar, esse é um princípio universal. Ele traz um equilíbrio. Ele é o princípio do equilíbrio. Quando você recebe, você não dá, fica desequilibrado. O seu sistema, não é? O seu sistema familiar, o seu sistema humano, o seu sistema de saúde física, saúde emocional, o seu sistema da família, o seu sistema econômico, profissional, todo esse sistema que está ao seu redor, que é a sua vida, se desequilibra quando você recebe e você não dá. Por isso é tão importante a lei da recompensa. Recompense, entregue, faça participante dos seus bens, das suas coisas boas, aqueles que o instruem. É o valor de ter um mentor, é o valor de adquirir um destino profético seguro. Existe um princípio também que cabe aqui na lei da recompensa, que é o da gratidão. A gratidão é outro princípio que ele é como o princípio do equilíbrio. Você agradece e a vida te devolve a semente da gratidão que virou um fruto. Então, a gratidão, ela é uma semente que se transforma em fruto. Quando ela é lançada, ela se transforma num fruto. Então, a lei da recompensa, ela é um sistema. Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. E aí cresce. É fantástico. A outra lei que eu trouxe para você, e a última lei, é a lei da responsabilidade. O que é a lei da responsabilidade? É viver o que aprendeu. É responder para o mundo com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua vida, o que você aprendeu. Inclusive, Paulo, nesse texto que eu li para vocês agora de Coríntios, quando ele fala dos mestres e muitos professores, ou seja, muitos digitais influência hoje, né?
E ele faz a diferença que uma coisa é uma coisa e ter um mentor, uma paternidade espiritual é outra coisa. Ele inclusive cobra. Ele cobra dos que ele dava mentoria, daqueles que ele dava paternidade, ensino. Ele cobrou e disse que ia mandar Timóteo, né, um dos discípulos que era exemplar, para poder pôr ordem ali naqueles que ele dava mentoria, porque estavam recebendo e não transformando o mundo. E esse é um perigo. Nós precisamos receber, mas transformar o mundo, transformar com o nosso comportamento, porque de discurso o mundo já não aguenta mais. É tempo de transformar com o comportamento, com a vida, não é? com o caráter, com as atitudes. Isso é que o mundo espera. Queridos, atitudes. E aí a gente vê alguns inimigos da lei da responsabilidade, né? Como sempre, eu adoro mexer na cura, na restauração. E aí os inimigos são: é o inimigo da procrastinação. Queridos, o que é procrastinar? É deixar para depois, é deixar para um dia, é deixar para amanhã. Não, amanhã eu faço. Aí depois, às vezes escuta o ensino aqui do mentor e aí pensa: puxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agora mudar nisso. Então faça, não procrastine, que procrastinar é deixar para depois. E nem se auto-sabote, que a autossabotação é quando você mesmo não faz, não acredita no seu potencial, não acredita no que os outros vão ouvir de você ou ver você fazendo e se enche de medos e insegurança e se auto-sabota. Ou quando não, um orgulho muito grande que imagina que tem que ser uma coisa muito perfeita para conseguir ser feito. E aí não faz nunca, porque nunca alcança a perfeição, o perfeccionismo, a perfeição que quer que a coisa aconteça. Então faça, reproduza o que você aprende, né? Isso é atitude, isso é necessário com a lei da responsabilidade. Viva o que você aprende. Então, ok? Aprendemos sobre mentoria? Então, 4 leis da mentoria eu te passei. São 4 R's. A lei do reconhecimento, reconheça que você precisa ser ensinado. A lei do retorno, retorne o ensino que você tem, repasse para preparar, para ter um legado. A lei da recompensa, recompense os seus mentores, suas paternidades espirituais. E a lei da responsabilidade, viva o que você aprende e mude o mundo. Ok? Passa no meu canal aí, se inscreva se você não se inscreveu ainda, dá um like, eu preciso que você também me ajude no meu trabalho. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.